Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos para continuar, mas nunca encontra? Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso, tudo foi diferente. Olá! Nesse vídeo, que vamos falar aí sobre a generosidade e o dom de si, que já é o vídeo do quarto bimestre, fechando aí. E nós vamos falar um pouco hoje sobre essa questão, do isolamento, do perdão. E falando sobre esse dom de si, é você se reconhecer, vocês que são os pais, os educadores, levar a criança a ela se reconhecer como alguém necessário, para as pessoas, para a sociedade. E fazê-la também reconhecer, que é necessário também ela doar o seu tempo, ela doar a sua atenção e também a sua presença, Hoje em dia, as pessoas se sentem muito isoladas, não tem mais esse convívio de amizade e que é muito necessário a gente ter um convívio, entre si, a gente compartilhar, e a gente trocar ideias e ter alguém ali junto de você, para ajudá-los, no momento de dificuldade, para ajudar também a estar junto ali, no momento de alegria. E hoje em dia as pessoas realmente estão se isolando, principalmente as crianças, os adolescentes. Muito também pela questão das redes sociais, as pessoas acabam se isolando, Então não tem mais esse convívio de uma com a outra, essas trocas de experiência, e é necessário, É necessário esse convívio entre as pessoas. Também tem essa necessidade, e às vezes é muito difícil a gente perdoar, As pessoas ficam traumatizadas por algo que aconteceu, e ali acaba criando mais um isolamento entre umas e as outras, E não tem esse perdoar. Então é necessário também reconhecer, o que errou, o que o outro errou, e dar esse perdão para que novas amizades e novos convívios aconteçam. E até mesmo aqueles que foram, corrompidos, para que eles possam também se renovar. É verdade. E a gente vai vendo, como a Letícia dizia, então isso muito presente na nossa sociedade hoje. Parece que as pessoas têm até medo, de conversar uma com a outra. Você passa na rua, as pessoas têm esse medo, esse receio, como se eu fosse dividir a minha vida, alguém fosse me ferir e pronto, acabou, Ou então eu fosse ferir alguém, então para que ninguém saia ferido, é melhor essa distância. Mas quem foi que disse que o convívio causa tantas feridas assim? É claro, a gente tem as dificuldades de relacionamento muitas vezes, mas é muito mais perigoso para nós ficarmos sozinhos do que estarmos juntos e aprender a conviver mesmo. Então tem um poeta inglês, que o nome dele é John Donne, que ele fala uma frase que é muito comum, que diz, que nenhum homem é uma ilha. Então, de verdade, se você pensar ilha, ela não tem nada ao seu redor. A gente pode até lembrar um pouco daquele filme Náufrago, não sei se alguém aqui já assistiu esse filme, mas ele é muito interessante, onde o personagem principal do filme, que se perde numa ilha, justamente, e ele acaba criando um amigo para não enlouquecer, que é o Sr. Wilson, que é uma bola, Então, ali, o Sr. Wilson, ele acaba sendo essa companhia, porque ele tinha essa consciência de que se ele ficasse só, ele permaneceria enlouquecendo, ele iria ficar muito mal. Então, de verdade, o homem, a gente precisa da relação social, somos seres sociais, mas não somos seres únicos, individualistas, que temos essa capacidade de ir ao encontro do outro, aproveitar do outro e ir embora para o nosso canto. Nós precisamos para nos realizarmos enquanto pessoa humana, enquanto ser humano. Uma das nossas metas, o que nos torna pessoa humana, a gente até vê isso dentro da logoterapia, que é toda essa linha da psicologia de Viktor Frankl, a gente vê isso, ele dizendo essa realidade. O ser humano, ele precisa ter no seu sentido de vida, o sentido que ele encontra na vida, ele precisa ser autotranscendente.
Isso significa o quê? Que ele é diferente da criança. Então a gente vê ali, a criança nos primeiros anos de vida, é parte do processo dela, ela não consegue reconhecer o outro. Até mesmo a própria mãe, né, ela é uma extensão dela mesma, ela não é uma outra pessoa. A criança não é capaz de reconhecer isso. Então, para ela, tudo é a vida dela. E conforme a gente vai crescendo, a gente precisa ir se educando para compreender que a minha vida ela é feita para o outro e não para mim mesma. Quando eu me reservo, eu me guardo, eu vou adoecendo psicologicamente, eu vou adoecendo emocionalmente, porque eu não fui feito para conviver comigo. Eu fui feito para conviver com todos os outros e me doar aos outros, né? Então, a gente pode parar para pensar isso um pouco na nossa vida, né? Até depois para analisar na vida daqueles que a gente orienta, educa e cuida, né? Vamos parar para pensar um pouquinho, né? Quantas vezes você e eu já fizemos alguma coisa de errado e precisamos que alguém nos perdoasse? Né? Quantas vezes a gente precisou desse perdão do outro, a gente precisou de voltar ao convívio do outro, né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, crianças muito tristes porque na hora do esporte elas não foram escolhidas por nenhum time. Não é necessariamente ela não se sente mal por jogar mal, ela se sente mal porque ela não estava incluída em algum grupo, ela estava excluída, né? Então pensar em nós, né? Quantas vezes a gente se vê excluído e a gente também se sente solitário, a gente se sente sozinho. Quantas vezes nós experimentamos ou a gente escuta as pessoas falarem assim, né? Puxa vida, eu às vezes estou no meio de várias pessoas, mas eu me sinto só. Por causa desse isolamento, onde eu não sou capaz de criar vínculo com as pessoas. E é isso que a gente precisa educar nossas crianças, nossos adolescentes, para doar. Toda vez que eu dou, eu perco. Isso precisa estar certo, né? Não tem como dar algo para a Letícia e ficar com aquilo. Então, o dom de si é isso, é perceber que eu sou capaz de me doar e, de fato, me doar ao outro. E, através disso, perceber a grande alegria que é a doação de si próprio. Se eu me mantenho no isolamento, se eu me mantenho na falta de perdão, alguma coisa a Letícia fez contra mim, lá em 1978, ela fez algo, nenhuma de nós estava nascida, por isso eu dei esse exemplo, então ela fez algo contra mim, e eu lembro naquele dia, naquele jantar, que ela rejeitou o meu pedaço de frango, e aí aquilo fica marcado, e eu já não consigo conviver com a Letícia da mesma maneira que eu convivia antes, eu quebro uma relação social. Se eu não perdoo as pessoas que estão à minha volta e elas não me perdoam pelo meu erro, esse isolamento vai crescendo e eu sou incapaz de me doar e também incapaz de receber das outras pessoas aquilo que elas têm para me dar. E a gente acaba numa sociedade fragmentada, uma sociedade onde cada um vive por si e ninguém mais vive um pelo outro. E como isso é complicado, né? Temos também uma frase muito interessante de um autor anônimo, que estava disponível também nas redes, né? E que diz assim: o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Então, olha que interessante essa frase, né? Então, realmente, aquele que é o primeiro a pedir desculpa em uma relação, vamos supor que nós brigamos. O mais forte é aquele que fica lá, não, eu também não vou te perdoar. Não, o mais forte é aquele que tem a coragem de ir até o outro e pedir perdão, mesmo que não tenha sido sua culpa. Pedir aquele perdão. Aquele que vai perdoar primeiro, então o primeiro foi o mais corajoso, né? Teve a coragem de ir. O mais forte é aquele primeiro a perdoar. Então as duas estão chateadas uma com a outra. Se ele fica enrolando, não, quem vai perdoar? Quem não vai perdoar? Eu não vou perdoar, você não vai perdoar? Então aquele que perdoa primeiro é o mais forte, capaz de morrer para si, para perdoar o outro. E por fim, quem consegue esquecer aquele fato é o mais feliz, né? Perdoar não significa, gente, perder a memória, né? Nós somos seres humanos, a gente tem memória, então eu vou me lembrar daquele fato, mas quando eu perdoo, eu me lembro sem dor, eu me lembro sem deixar com que aquilo ali atrapalhe uma relação que pode voltar a ser uma relação saudável, pode voltar a ser uma relação de confiança, desde que haja esse diálogo, essa abertura entre nós, né? Então, de fato, fomos feitos um para o outro.
E é isso que a gente quer trazer para esse vídeo, né? Não permitamos que as mídias sociais, que a televisão, ou o celular, ou a internet nos afaste. Não permitamos que a falta de perdão nos afaste um do outro, porque precisamos um do outro. A gente nunca vai achar alguém perfeito. A exceção aí daqueles que creem em Deus, a gente nunca vai achar alguém perfeito. Todos nós temos erros, né? Você tem erros, eu tenho erros, Letícia tem erros, né? Todos temos erros. Precisamos perdoar uns aos outros e crescer uns com os outros. Só assim a gente vai ser feliz de verdade, né? Se a gente mantiver essa resistência, a gente nunca vai conseguir. Certo. E parece que quando fala, né, que esse dom de si, esse doar-se, quando a gente fala doar-se e vai perder, parece que é algo muito ruim, né? Algo que vai nos afetar, né? Mas não é verdade, né? Porque quando eu me dou, como a Carol falou, né? Eu vou perder, obviamente, mas eu vou dar para outra pessoa. E quando eu vejo que ela recebe, eu vejo a felicidade dela, então isso vai me acrescentar muito na minha vida, né? Então, até alguns vídeos que a gente falava anteriormente, né? Que falava sobre os dons, né? Os talentos, o que vai valer, né? Se eu tenho um certo dom, um talento, se não for para doar ao outro, né? Se não for para deixar de ser meu, mas doar para o outro, né? O que adianta eu saber tocar violão? Tocar violão só para mim? Não, né? Eu vou tocar violão para levar alegria também para o outro, né? Então não é algo ruim, né? Então, como a Carol também falava, né? Que nós fomos feitos para viver em sociedade e nós vamos ser plenamente, né, felizes, né? Encontrar a verdadeira felicidade quando eu servir ao outro e quando eu esquecer de mim para mim doar ao outro, né? Doar o meu tempo, doar os meus dons, os meus talentos, né? Aquilo de bom que eu tenho dentro de mim e saber conviver também, né? Em sociedade e saber perdoar, né? Saber perdoar muitas vezes, ter que deixar o meu próprio eu para também ouvir o outro, né? Para escutar o outro, porque esse doar-se também é doar atenção, doar às vezes o ouvido para ouvir aquilo que aflige o outro, né? Aquilo que incomoda, aquilo que é dor e também estar juntos também nos momentos de alegria, né? Parece que é mentira. Parece que quando a gente abre mão da gente mesmo, parece que a gente está perdendo alguma coisa e que a insegurança bate, né? Isso é muito comum, não fica assustado se isso acontece com você, né? A gente fica inseguro de nos doar, fica inseguro de se aquela pessoa atrai minha confiança e se aquela pessoa erra comigo, mas não tenha medo, né? Porque senão você vai estar tendo medo de ser feliz. Não tenha medo, né? Doe-se por um ideal. Né? Eu não me dou apenas por uma pessoa, eu me dou por um sentido de vida, eu me dou por um motivo, eu me dou por alguém, por algo que eu amo, algo que é maior do que as pequenas barreiras que a gente vai encontrando, né? Põe nesse sentido e você vai ver que é possível, né? Sim, ser feliz, esquecendo de si mesmo e indo ao encontro do outro. Então, como as meninas estavam falando, né? Essa virtude do dom de si, ela é muito importante. E agora a gente vai passar umas historinhas e alguns exemplos que são muito importantes na própria natureza, que eles explicam mais ou menos como funciona essa questão do dom de si. Não sei se vocês já viram o formigueiro. Você que tem criança em casa, às vezes aparece uma formiga em casa, né? Aqui também onde a gente está morando, tem muitas formigas e tem, não se pode dizer, acho que a toca onde elas ficam. E é engraçado porque eu nunca vi uma formiga que nunca andasse junta com a outra, né? Elas sempre estão unidas umas com as outras, sempre estão trabalhando juntas em prol da outra. Então, às vezes, quando uma pega algo pesado, e se estiver muito pesado, a outra vai lá e ajuda. Ou quando entra algo que não é do próprio formigueiro, as duas vão lá e combatem para salvar o formigueiro. Mesmo que isso signifique que elas possam morrer, mas que elas estão salvando o próprio formigueiro. Então, a história das formigas, assim, como um exemplo dessa questão do dom de si, só um exemplo, é claro, é muito legal, porque elas trabalham em prol da comunidade, em prol de onde elas estão morando. E outro exemplo legal são os pássaros. Não sei se vocês já viram, pode dar até esse exemplo, né, quando você for andar na rua com a sua criança e tal, e alguns pássaros, eles andam em forma de V. Vários pássaros indo em direção a um ponto, V. E é muito legal porque o primeiro pássaro é aquele que vai receber todo o vento para que os outros que estão atrás, não recebam tanto. Só que
para ele não receber todo, ele vai revezando com outros. Então ele ficou um tempo, aí ele já recebeu bastante para que os outros possam estar mais tranquilos atrás. Aí o que está atrás vai lá e troca para o lugar daquele que estava lá na frente, para que possa ter esse revezamento, para que todos possam estar caminhando juntos. Então isso é um exemplo de dom de si mostrado na natureza, mas que também pode ser mostrado por nós aqui, mostrando que nós também temos a capacidade de se doar aos outros. E aí, para você fazer uma autoavaliação, você pode levar o seu filho a refletir. Se ele perdoa rápido quando ele se sente ofendido, né? Quando as pessoas ofendem ele fica remoendo aquela situação, ou ele consegue perdoar e esquecer, porque é um sinal da virtude também da fortaleza, que já foi falado, né? Esse perdão e também o dom de si, né? Eu deixo que as coisas não me ofendam tanto, né? Esse ter um domínio próprio. E pode levar também ele a pensar se ele fica pensando em vingança ou se ele comete vingança, se ele evita até mesmo ter esses pensamentos, né? De vingança ou até mesmo o próprio ato, né? Eu vou me vingar do mal que me fizeram. Outras 3 perguntinhas que também são muito boas para que você possa ir avaliando o crescimento do seu filho, da pessoa que você cuida, se quando ela erra, ela pede perdão. O dom de si também é essa questão, de reconhecer o próprio erro e ver que realmente errou. Então, quando às vezes ela faz uma sujeira em casa, a criança principalmente, quando às vezes não quer comer alguma coisa, ela faz uma rebeldia. Aí ela tem reconhecido o erro dela, ela não começa a trabalhar também, né? Como é que tem sido o trato dela com as outras pessoas, se ela tem sido educada, se ela tem sido um pouco mais rebelde também, né? Como ela tem tratado as outras pessoas que estão com ela e como é que ela tem estado com as pessoas. Não só o trato, mas a questão do estar. Muita gente tá, mas ao mesmo tempo não tá, né? Então, mas não virtualmente, mas presente mesmo, se ela tem escutado, se ela tem, às vezes em casa, o dom de si, é essa questão de, às vezes, ouvir. Então, às vezes, ouvir as pessoas que estão dentro de casa é um ato muito bom. Ouvir as coisas, algo que, no caso, ouvir a sua mãe falar. Fala, olha só, como a mamãe ficou feliz quando pôde desabafar com você, como aquele amiguinho ficou feliz quando pôde desabafar com você, porque o simples ato de ouvir já é um ato de entregar o tempo que você tem para a pessoa. E nessa questão, né, de trabalhar essa virtude, é bom colocar filmes, né, que possam atrair as crianças, principalmente nesse objetivo. E um filme muito bom que é Mowgli e o Menino Lobo. Ele é um filme muito bom, é um filme para criança mesmo, e ele fala sobre um menino que vive na floresta e ele vê ali os animais, eles também, essa questão da formiga, dos pássaros, né, ele vê essa relação ali com eles, ele aprende com eles, ele aprende a doar ali na comunidade em que ele vive. Então é um filme muito bom para que possa ser assistido pela família. Quero que conheça um soldado Desmond Doss. Eu tenho que me alistar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. É claro que pode. Dorothy, você pode ficar aqui. Eu quero ser médico. Eu vou pra lá salvar gente e não matar. O soldado Doss não acredita em violência. Não quero ter que visitar meus filhos aqui. Pai, eu já me alistei. Acha que essa guerra vai de acordo com você? Com suas ideias? Ele nem sequer ousa tocar numa arma. Desculpa, sargento. Não posso tocar numa arma. Não vou tocar no rifle, senhor. Eu não tô pedindo, soldado! Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Por que você ainda tá aqui? Talvez eu seja orgulhoso, mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito.
Eu podia ter matado ele. É, podia sim. Assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer para que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão para servir como médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com um mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? Quer dizer, essa é a essência da guerra. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por favor, não me deixa! Eu não vou a lugar algum! Eu vou te levar pra casa! Você tá comigo, Ralph, tá bem? Eu vou te levar pra casa! Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos 5 anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda, e te julguei errado. Conseguiu descer de lá? O Doss. O Howell ainda tá lá em cima. O Howell e o Doss fizeram isso? Não, foi só o Doss. Só o Doss? É só o Doss. Doss, o covarde. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A gente vai subir lá de novo amanhã. E não vão querer subir sem você. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós.